Olá, olá galera, tudo bem? Estamos aqui para mais uma videoaula. Vou trazer a minha imagem aqui para cá, para que a gente possa visualizar e responder essa lista de exercícios sobre calor e temperatura, certo? Então vamos lá para a primeira questão da UFSM Rio Grande do Sul. Calor é, bem direto, energia contida em um corpo? Não, calor não pode ser armazenado, nem contido em um corpo, nem retido em um corpo, né? Letra B. Energia que se transfere de um corpo para o outro quando existir uma diferença de temperatura entre eles? Sim. Para existir calor é necessário que tenha uma energia que transfira de um corpo para o outro, né? Devido principalmente à diferença de temperatura entre esses corpos, certo? Vamos lá para a questão 2. Questão 2. O Sistema Internacional de Unidades adota a unidade de calor como joule, pois calor é energia. No entanto, só tem sentido falar em calor como energia em trânsito, ou seja, energia que se transfere de um corpo para o outro em decorrência da temperatura entre eles. Foi o que a gente até acabou de responder na questão de número 1. Assinale a afirmação em que o conceito de calor é empregado corretamente. Letra A. A temperatura do corpo diminui quando ele perde parte do calor que nele estava armazenado. Detalhe importante: calor armazenado, né? Ó, que a gente falou sobre isso. O corpo ele não tem como reter o calor em si. Ele vai trocar calor e é uma energia que está sempre em trânsito, né? Então, ele vai hora perder, hora ganhar, e ele vai ficar ali talvez um certo período de tempo enquanto tiver equilíbrio térmico entre, ou seja, tiver a mesma temperatura. A letra B, né, diz assim: a temperatura de um corpo aumenta quando ele acumula calor. Vai no mesmo sentido da letra A, né? O acúmulo de calor, armazenamento de calor. Calor a gente não consegue armazenar, certo? Letra C, a temperatura de um corpo diminui quando ele cede calor para o meio ambiente. Ele vai ceder. Professor, por que a C está certa e não a A e a B? Porque ele está cedendo. E não necessariamente ele está armazenando, foi um calor armazenado. É um calor que provavelmente o meio ambiente estava numa temperatura menor do que o corpo. Então o corpo perdeu o calor, cedeu o calor para o meio ambiente devido à diferença de temperatura, até atingir o equilíbrio térmico, né? Letra D, ó, o aumento de temperatura de um corpo é um indicador que esse corpo armazenou, ó, não pode armazenar, armazenou calor. Um corpo pode atingir o zero absoluto se for esvaziado de todo o calor nele contido, né? Sempre aquela questão, calor é troca de energia, ó, energia que se transfere de um corpo para o outro. Calor é energia em trânsito, ou transferência dessa energia, né? Então a resposta correta seria, de fato, letra C. Marcar aqui. Né? Vamos lá para a questão número 3. Unicisa, São Paulo, né? O fato de o calor passar de um corpo para o outro deve-se aí, letra A, a quantidade de calor nele existente. Letra B, não, né? Pode ser ter calor lá, mas está em equilíbrio térmico, não vai ter transferência de calor, né? Letra B, a diferença de temperatura entre eles, né? Isso aqui a gente já está acertado já, a letra B, resposta correta. Ok? Vamos lá, a questão de número 4 diz: o FPR. No século XVII, uma das interpretações para a natureza do calor considerava um fluido imponderável que preenchia os espaços entre os átomos dos corpos quentes. Essa interpretação explica corretamente alguns fenômenos, porém falha em outros. Isso motivou a proposição de uma outra interpretação, que tem origem no trabalho de Mayer, Humford e Joule, entre outros pesquisadores. Com relação aos conceitos de temperatura, calor e trabalho, atualmente o aceito pela física avalia as seguintes afirmativas. Primeira, temperatura e calor representam o mesmo conceito físico. Jamais. Então, a afirmativa 1 é falsa, então automaticamente eu posso excluir a letra E e a letra B. Então, ó, já ganhamos grande coisa. Calor e trabalho estão relacionados com transferência de energia. É,
questão 3, ele traz aqui. A temperatura de um gás está relacionada com a energia cinética de agitação de suas moléculas. Ou seja, de fato, o conceito de temperatura é o grau de energia cinética de agitação das moléculas. Ou seja, quanto mais energia as moléculas tiverem, mais agitação dessas moléculas, maior vai ser a temperatura do corpo. Então, se a 2 e a 3 estão corretas, né? Calor relaciona a transferência de energia. O trabalho eu vou exercer, a variação do trabalho eu vou exercer energia sobre o corpo. Então, de fato, a alternativa A é a alternativa correta. Então, a 4, letra A. Vamos marcando aí. O UFV, Minas Gerais. Quando dois corpos materiais diferentes estão em equilíbrio térmico, isolados em um meio ambiente, pode-se afirmar que o mais quente é o que possui menos massa. Não tem mais quente, eles estão em equilíbrio térmico, né? Estão em equilíbrio térmico. Então não tem mais quente, estão na mesma temperatura. Apesar do contato, suas temperaturas não variam. De fato, não vai variar porque estão em equilíbrio térmico. O mais quente não vai ter mais quente. O mais frio também não vai ter, então C e D estão erradas. E suas temperaturas dependem da sua densidade. Não, a temperatura não vai depender da densidade, vai depender da troca de calor entre esses corpos, né? Então, apesar do contato, suas temperaturas não vão variar. Por quê? Porque elas estão em equilíbrio térmico. Então, a resposta correta é a letra B, né? Apesar do contato, suas temperaturas não variam. Vamos lá para a questão 6. Diz: selecione a alternativa que preenche corretamente as lacunas do texto abaixo, na ordem que elas aparecem. Quando um corpo mais quente entra em contato com um corpo mais frio, depois de certo tempo, ambos atingem a mesma temperatura. O que será que passa de um corpo para o outro quando eles estão em diferentes temperaturas? Será que é transferida a própria temperatura? Em 1770, o cientista britânico Joseph Black obteve respostas para essas questões. Ele mostrou que, quando misturado partes iguais de um líquido, leite, por exemplo, temperaturas inicialmente diferentes, as temperaturas de ambas as partes significativamente. Então, mudam ou não mudam, né? Então, mudam, né? Quando eles estão em temperaturas diferentes, as temperaturas de ambas as partes mudam significativamente. No entanto, se derramarmos um copo de leite morno num balde cheio de água com vários cubos de gelo fundentes, ou seja, em processo de fusão, e isolarmos esse sistema como um todo, a temperatura do leite sofrerá uma mudança significativa, mas a temperatura da mistura de água e gelo não. Com esse simples experimento, fica confirmado que aquilo que é transferido nesse processo não é, a temperatura, né? Então, muda ou não é. Então, eu já posso eliminar a letra B. Ó, já posso eliminar a letra B, né, que eles não mudam. Já posso eliminar a letra E, que ele diz que não mudam, né? E aí ele diz aqui, como nesse simples fica confirmado que aquilo que é transferido nesse processo não é a temperatura. Se não é, então posso eliminar também a letra D. Estou entre a A e a C, ó, já tenho menos chance. A fim de medir a temperatura da mistura de gelo e água no termômetro, inicialmente a temperatura ambiente, é introduzido no sistema e entra em equilíbrio térmico com ele. Nesse caso, o termômetro sofre, né, uma variação da sua própria temperatura, que o termômetro estava em temperatura ambiente. E aí, nesse caso, ó, temperatura ambiente. Para medir a temperatura do gelo fundente, que a gente sabe que já é 0 graus Celsius, ele tem que sofrer uma variação da sua própria temperatura. Então, a resposta correta é a letra A, né? Mudam, não é, e sofrem variação de temperatura. Ok? Vamos para a próxima aqui. FATEC. 3 corpos encostados entre si estão em equilíbrio térmico. Nessa situação, os corpos apresentam no mesmo estado... 3 corpos encostados entre si estão em equilíbrio térmico. Ou seja, temperatura do corpo é a mesma. Equilíbrio térmico, temperatura do corpo é a mesma. Já vou pular para D, B aqui, a resposta correta. A temperatura dos 3 corpos é a mesma. Equilíbrio térmico, ó.
palavrinha aqui, equilíbrio térmico. Meu equilíbrio térmico entenda por mesma temperatura. Ficou muito grossa aqui a letra, mas traduzindo o que eu quis escrever aqui, mesma temperatura, certo? Vamos lá. Questão 8 diz: dois corpos A e B de massa MA e MB, tais que MA é maior que MB, estão às temperaturas θA e θB, respectivamente, com θA diferente de θB. Num dado instante, eles são postos em contato. Ao alcançarem o equilíbrio térmico, opa, equilíbrio térmico quer dizer o que, galera? Vou diminuir aqui, equilíbrio térmico, né? Equilíbrio térmico quer dizer o quê? θA igual a θB, ou seja, a mesma temperatura, né? Não tenho como mudar isso aqui. Teremos para as temperaturas finais θA e θB, θA igual a θB, mesma temperatura, equilíbrio térmico, então já posso ir, ó. Resposta correta, letra B. Vamos para a próxima. Questão de número 9. Se dois corpos estiverem em equilíbrio térmico, como o terceiro, conclui-se que, vamos lá, dois corpos estão em equilíbrio térmico com o terceiro, ou seja, mesma temperatura. Os três acham-se em repouso. Não é movimento, aí é temperatura. B. Os dois corpos estão em equilíbrio térmico entre si. Verdadeiro, né? Essa aqui é a famosa lei zero da termodinâmica, né? Se um corpo A está em equilíbrio térmico com o corpo B e esse corpo B está em equilíbrio térmico com o corpo C, logo a gente pode concluir que o corpo A está em equilíbrio térmico com o corpo C. Traduzindo, se o corpo A está na mesma temperatura de B e B está na mesma temperatura de C, logo a gente pode concluir que A está com a mesma temperatura de C, né? Os três estão com a mesma temperatura. Então, a resposta é a letra B. O resto diz aqui: a diferença de temperatura entre os corpos é diferente de zero. Não, é zero. A diferença de temperatura é zero. Estão na mesma temperatura, né? A temperatura do terceiro corpo aumenta, não pode ser. Os dois corpos possuem a mesma quantidade de calor. Não. Resposta correta, letra B. E para finalizar, a 10ª questão sobre calor e temperatura, a gente tem um sistema isolado termicamente. Dois meios possuem três corpos, um de ferro, um de alumínio e outro de cobre. Após certo tempo, verifica-se que a temperatura do de ferro e de alumínio aumentaram. Então, aqui é questão de troca de calor. Então, a gente pode concluir que, olha, eu vou fazer até um esqueminha aqui. Ferro, alumínio e cobre. Aí ele diz aqui: verifica-se que as temperaturas do de ferro e do de alumínio aumentaram, troca de calor. Se eles estão isolados termicamente, ou seja, só são os três corpos, então só entre eles pode possuir troca de calor. Se ferro e alumínio aumentaram a temperatura, né? Então logo a gente pode concluir que cobre diminuiu a temperatura. Então, letra A diz: o corpo de cobre também aumentou. Não pode ser. Não vai ganhar temperatura do infinito e além, né? Letra B: o corpo de cobre ganhou calor do corpo de alumínio e cedeu calor para o corpo de ferro. Não. O de alumínio aumentou, então não pode ter cedido calor para o de cobre. Letra B: o corpo de cobre cedeu calor para o corpo de alumínio e recebeu calor do de ferro. Também não pode ser. Mesma história da B. Letra D: o corpo de cobre permaneceu na mesma temperatura. Também não pode ser. Eles estão isolados termicamente entre si. Letra E: o corpo de cobre diminuiu sua temperatura. Foi o que a gente concluiu aqui, né? O de cobre diminuiu sua temperatura. Então, a resposta correta da questão 11, ou da questão 10, letra E. Então, é isso aí, galera. 10 questões sobre calor e temperatura, para que a gente possa dar uma estudadazinha aí sobre um pouquinho de física, termometria, calor, temperatura. Valeu!